Vamos falar sobre doenças psicossomáticas, mas antes a gente precisa entender qual é a formação das doenças psicossomáticas, né? Como que se forma isso, por que que isso acontece, de onde que vem isso, como que essas doenças, por exemplo, são escolhidas, por que que uns têm umas coisas, outros têm outras, né? Por que que, às vezes, se é tudo do mesmo sintoma, se é tudo vem tudo do nosso aparelho psíquico, do nosso emocional, por que que cada um tem um tipo de escolha sobre aquele sintoma, né? Então, primeiro a gente vai entender uma das coisas. Eu sempre vou falar aqui, vou continuar repetindo que um dos principais conceitos que a gente tem que relembrar aqui, tanto para a psicanálise como para qualquer outro tipo de abordagem que acredita nessa tópica de Freud, que é o inconsciente. Tudo está registrado no nosso inconsciente, tudo está lá dentro, tudo está armazenado nesse grande hardware, né? Que é como a gente fosse um pendrive, a gente vai acumulando ali. E esses acúmulos de energias, né, se a gente pode dizer assim, porque emoção é energia. Emoção é simplesmente energia. Não tem como a gente quantificar, por exemplo, uma emoção. A emoção ela é um fato energético, né? A gente sente isso, parece que é uma energia isso. Então essas emoções elas ficam gravadas lá, né? Junto com as vivências. A gente sempre tem dois fatos que a gente tem que lembrar que compõem uma determinada situação. Toda situação ela é composta pelo fato em si da situação, né? E ela é composta também pela emoção que a situação traz. Então, se eu sofri algum acidente ou se eu me casei, vamos dizer assim, lá eu tenho o fato mais a emoção. Obviamente que sempre o nosso ego ele não gosta de lidar com o desagradável, isso você vai ouvir eu dizer aqui em quase todas as lives, o nosso ego não gosta de lidar com o desagradável e por isso que a gente somatiza, né? Então, como ele não gosta de lidar com o desagradável, até a gente pode lembrar de alguns episódios desagradáveis, mas às vezes as pessoas não conseguem trazer a emoção, né? Isso que às vezes a gente chama de processo de cura. Porque às vezes eu lembro de um trauma no meu consciente, mas eu não consigo trazer a emoção. Então é como se fosse uma coisa meio que elástica, assim, né? Ele fica meio elástico, ou seja, eu lembro do fato, mas a emoção está travada lá. Eu lembro das coisas que me aconteceram, mas a emoção tá travada lá. Muitas das vezes, eu até percebo isso dentro de consultório, que às vezes a pessoa não sabe nem identificar emoção, não sabe identificar o que é raiva, não sabe identificar o que é frustração. Então, às vezes o primeiro trabalho é você identificando quais são as emoções que te pertencem, o que são essas emoções que te permeiam, dando nome a elas, sabendo de onde vem, porque aí você consegue identificar, né? Putz, naquela situação eu senti raiva, naquela situação eu senti angústia, naquela situação eu senti mágoa, naquela situação eu me senti rejeitado, naquela situação eu me senti abandonado e por assim vai, né? E a partir desse momento a gente começa a fazer esses links da situação com a emoção. Então, como eu disse, ninguém gosta de lidar com emoções desagradáveis. Então, o que o ego faz? Ele deixa lá dentro, a gente chama de recalque. É um processo que a gente fala que recalca lá aquele tipo de sentimento. Deixa lá trancado no nosso inconsciente, deixa lá armazenado. Só que esse tipo de informação, como eu falei que é energia, ele está lá borbulhando. Ele não vai ficar guardado como a maioria das pessoas pensam, né? Fala assim, puta, por que revisitar o meu passado? Por que revisitar as coisas que me aconteceram? Por que revisitar, enfim, os meus traumas? Por que revisitar? Temos que revisitar justamente pelo fato de ter tentar uma ressignificação sobre aquilo, né? Tentar um perdão, eliminar a culpa. Porque o processo terapêutico está baseado em eliminar duas grandes coisas, né? Na verdade, uma grande coisa, eliminar a culpa através do perdão. Então, se você elimina a culpa e mágoa também, né? Vamos colocar aí mágoas e culpas através do perdão, você elimina esses sentimentos negativos.
E aí eu trouxe uma coisa, porque... E aí ó, eu quero perguntar você, por que as doenças aparecem conforme a idade, né? Por que as doenças vão aparecendo conforme a idade vai chegando? Porque é meio que óbvio, o teu inconsciente ele vai ficar atolado de lixo. Ele vai ficar atolado de coisas que não prestam, que você não resolveu. Então são mágoas e frustrações que estão lá, são traumas que acontecem que você não resolveu. E para isso, para contextualizar e para ser um pouco mais didático, eu vou exemplificar para vocês. Então eu trouxe aqui um copo de água e esse copo ele representa o nosso inconsciente, beleza? Ele representa o nosso inconsciente. E aí eu vou mostrar para vocês como que isso vai extravasar. Todo mundo tem uma genética, correto? Porque nós temos DNA e todo mundo tem uma genética. Dentro da nossa constituição de gene, vamos supor que dentro da minha família, vou me usar de exemplo, dentro da minha família eu tenho um tio que foi diagnosticado com uma doença mental. Então vamos supor que eu tenha, numa base 100, 20% de possibilidade de ter uma doença mental, correto? Tem gente que tem depressão, tem na família que tem depressão, tem gente na família que tem Alzheimer, tem Parkinson, tem esquizofrenia, tem bipolaridade, tem uma série de outras doenças na família. Então talvez você possa, né? Aí vai de exames mais sofisticados, você possa ter esse DNA, essa parte genética. Então vamos supor que eu Thiago, tenho 20% de genética de problemas psíquicos, né? Psiquiátricos, psicóticos. E vamos supor que dentro desse copo, certo? Está na base 100, dentro desse copo eu tenho já estou nascendo com 20% de esquizofrenia, vamos dizer assim. Então sobra 80% para eu completar essa barrinha, sobra 80% para eu encher esse copo, para encher a minha barrinha de fatos emocionais, certo? Então, numa base 100, como eu disse, você que está chegando aí, eu estou explicando como é que funciona. Então, todo mundo tem uma base 100, sendo que eu tenho uma parte genética, vamos supor que é 20% de genética e o resto é 80% emocional. O gatilho de toda e qualquer doença, ele é emocional, ok? Sempre é emocional. E por que ele é emocional? Porque eu vou acumulando lixo. Então eu vou acumulando lixo. E o meu lixo, por exemplo, é essa água aqui. Essa água aqui. Vamos supor que ao longo da minha vida eu vou tendo mágoas, frustrações, vou tendo separações, traumas não elaborados, vou tendo uma série de coisas que vai enchendo meu emocional, que vai ficando no meu inconsciente e eu não vou dando conta. Eu não vou elaborando isso, eu vou recalcando, eu vou guardando. Eu vou colocando debaixo do tapete, que é o que a gente faz. A hora que chegar no topo aqui, ó, chegou no topo. Mas a hora que vazar, se vazar isso, ele tem dois caminhos que a gente chama. Se estourar a barrinha de 100%, ele tem dois caminhos que a gente fala que pode ir, né? No meu caso, Thiago, que eu me dei de exemplo aqui, isso vai estourar na minha genética que eu já tenho dentro de família, que é a genética da psicose. Então vamos dizer que eu tenho genética lá, eu vou surtar, né? Vou para a esquizofrenia. Mas tem outras pessoas que somatizam no corpo, né? Então a gente tem dois caminhos que a gente chama de facilitação para as doenças. Quando encher a barrinha de 100%, vamos dizer, eu tenho dois caminhos de facilitação. Ou eu somatizo no psíquico, ou eu vou somatizar no corpo. E no corpo pode ser doenças como câncer, câncer de mama, pode ser asma, pode ser pedra no rim, pode ser dor de garganta, enfim, dor de garganta e essas pequenas doenças são mais tranquilas, mas ao mesmo tempo somatizam. Mas se eu tenho uma grande genética, eu vou acabar tendo aquele gatilho daquela doença, mas através das minhas emoções. Então, o grande barato dentro do processo de terapia é o quê? É não deixar o copo d'água encher. É não deixar o meu inconsciente ficar cheio de lixo. Porque quanto mais lixo eu tenho, mais doença eu vou ter, mais sintoma eu vou fazer. Entende?
Então o grande barato é, com terapia, eu sempre equilibrando, não deixar vazar. Então, eu vi que subiu aqui, então teve um desagradável, então vamos descer. Teve um trauma, então vamos elaborar. Teve uma frustração, então vamos trabalhar isso, curar isso. Por isso que as doenças vêm conforme a idade. Porque, eu tenho 80 anos, ou sei lá, 70 anos. Como é que eu vou dar conta se eu não comecei se eu não comecei a me tratar de cuidar de 80, 70 anos da minha história, né? E vai acumulando um monte de lixo. Por isso sempre, Zé, é isso aí. Por isso que a gente sempre tem que voltar para o passado para ver o que eu tive ali de mágoa, o que eu tive de frustração. Porque uma das coisas, foi interessante a tua pergunta, porque por que as principais frustrações, as principais coisas são na infância? Porque a criança não tem ego, a criança não razona sobre. Quer dizer, tem ego, mas não tem razão sobre a emoção. E o ego se frustra facilmente, o ego traumatiza facilmente. Então é ali que eu tenho que voltar e rever o meu passado, né? Então a gente viu que conforme vai enchendo a minha barrinha, conforme eu vou ficando puto com as coisas, conforme eu vou guardando mágoa, isso tem dois caminhos de facilitação. Ou vai para o corpo, dá um BO no corpo, ou vai para a mente, né? E aí psicotiza, vai para bipolaridade, esquizofrenia, e aí, enfim, surta até psicotizar. Então vamos ver aqui, a ideia dessa live hoje é eu passar alguns sintomas que a gente tem, né, no dia a dia. Porque o sintoma, ele é bom. Ele fala, como o sintoma é bom? Lógico que o sintoma é bom. O sintoma é bom porque ele é um alerta. O sintoma é bom porque ele é uma sirene. E ele é uma sirene, só que é uma sirene silenciosa. Porque ela não faz barulho, ela só faz barulho quando ela chega. Ela não avisa que ela está chegando. Entende? Ela não avisa que ela está chegando. Então, é uma sirene meio que silenciosa. E aí, o nosso corpo, ele é cheio de símbolos, né? A nossa mente, ela é simbólica. As somatizações são simbólicas. As coisas que nos acontecem têm simbologias, né? E a gente tem que sempre lembrar que como nós somos constituídos de energia, o que a nossa mente sempre procura é a homeostase, é o equilíbrio. Então, se eu estou desequilibrado internamente, no meu mundo interno, que é no meu inconsciente, nas minhas vivências, eu vou procurar sempre fazer uma compensação. E às vezes, de uma forma meio que masoquista, eu vou compensar em mim mesmo. Eu vou me reparar, entende? É uma forma de eu me punir pelaquela desarmonia que eu tenho. E aí vem a doença. Então vamos já entrar nos sintomas, nos sintomas, né? E na definição de cada uma. Eu separei algumas doenças aqui, por exemplo, braços flácidos, glúteos flácidos, febre, garganta, asma. E eu separei essas para a gente poder falar aqui, né? Dor de cabeça. Vamos começar falando com a dor de cabeça que eu acabei colocando ali no Stories, né? Olha a simbologia da cabeça, né? Olha a simbologia, o que a gente faz dentro dessa cachola, o que a gente pensa. Pensa, a gente só faz, a única coisa que a gente faz com essa coisa aqui é pensar. É 24 horas, pensando, né? Então, quando eu tenho uma dor de cabeça, fica latejando essa parada aqui, não fica? Tem vezes que a gente fica aqui, tem vezes que fica na nuca, com a pressão. Mas o latejar, o ter dor de cabeça, é uma simbologia de não querer pensar naquilo. Então eu vou prestar mais atenção na dor do que nos meus pensamentos. E aquilo vai me distrair, porque uma forte dor de cabeça você nem consegue ver direito. Você nem consegue ficar na frente de uma luz, né? Então você nem consegue parar para centrar, para se ouvir, para ouvir teu pensamento, para ver. Então aquilo lá, aí você tem que parar e pensar, poxa, o que me aconteceu que às vezes eu não posso estar pensando? O que eu não quero pensar sobre determinado fato, né? E aí é uma simbologia da dor de cabeça. Os braços, por exemplo, vamos dizer aqui, vamos falar aqui dos braços flácidos. Quem tem braço flácido? A pessoa malha, fica 5 horas na academia, mas não adianta nada. Fica lá com o braço parecendo uma Maria Mole, uma geleca. Por que isso? Eu falo, por que eu tô malhando na academia lá e não consigo ganhar isso, né? Mas por que isso acontece?
É engraçado que a parte do braço, ela simboliza as conquistas. A parte do braço representa as ambições, representa os nossos afetos, representa a nossa busca de amor, né? E principalmente é uma busca de amor dentro do trabalho, vamos dizer assim, né? E quando as coisas são frustradas ou são limitadas, na verdade que a gente se coloca limitação, né? Mas quando as coisas são frustradas ou são limitadas por alguma situação ou por alguém, o que acontece quando a gente é limitado? O que acontece quando a gente é frustrado por alguém? A gente faz bico e do bico vem a raiva, né? Então, quando eu tenho muita raiva sobre uma limitação que me colocaram, sobre uma frustração que me impuseram, né? De eu não ter conquistado algo, me surge a raiva. E a raiva é assim, bom, vocês a gente entende de inconsciente assim, vocês estão me negando o amor que eu mereço, né? Eu não sou merecedor desse amor, então já que vocês estão me negando, essa energia vai ficar travada dentro de mim. E essa energia não utilizada para conquista de trabalho, de relacionamentos, de metas, de objetivos, ela fica represada, ela fica uma energia parada e não utilizada. Então, o que ela faz? Ela acumula. Então, toda gordura, ela é um acúmulo de energia. Porque não é o braço o braço ele não é a parte manual de trabalho, ele não é a parte manual que a gente pega, levanta, trabalha, né? A gente faz as coisas, digita no computador, a gente se movimenta, é tudo braçal, né? Por isso que fala trabalho braçal, mas enfim, se a gente for ver, todos os trabalhos são braçais, porque eu estou digitando, eu estou falando, eu estou pensando, estou escrevendo, né? Nesse sentido de braçal. Então o braço representa isso, um querer fazer alguma coisa, mas eu fui impedido por alguém, então eu fico com raiva. Logo que eu fico com raiva, essa energia ela fica descompensada e fica acumulada dentro de mim. O que eu vou fazer? Porque eu não posso bater e espancar o outro, né? Eu não posso fazer isso, então por eu ter essa raiva eu começo a somatizar. E aí meu braço, energia parada, aí ela vira flacidez. Aí eu fico com o braço molengão, fico com o braço parecendo uma geleca, uma Maria Mole, né? Então, outra coisa também, pessoal, é que eu estou aqui no YouTube e estou aqui no Instagram, depois eu estou olhando aqui. Então, uma outra coisa também é se a pessoa acaba não se expressando corretamente, então na busca do que ela quer, ela fica acomodada naquela situação de carência afetiva, né? E acaba, que a gente falou, obtendo gordura no braço. Vamos falar dos glúteos agora. Dos glúteos. Também tem pessoas que ficam horas na academia malhando glúteo, não está adiantando nada, mas por quê? Se eu faço só exercício para glúteo, você chega lá no personal e fala assim, amigo, cara, minha bunda tá para baixo, pelo amor de Deus, levanta a bunda para cima aí, porque não tá dando. Aí ele passa 50 exercícios de bunda, você faz e não tá adiantando nada, mas por que isso, né? Então vamos ver por quê que não tá adiantando. Então, olha só que legal a simbologia dos glúteos, né? O glúteo, ele representa o poder de tomar decisões, né? Pessoas que têm glúteos muito grandes, né? Representam um querer poder muito grande, né? Uma sensação de estar no controle, no poder muito grande, né? Então, os glúteos representam isso, né? Representam o poder de tomar as próprias decisões, de ter coragem e de ter determinação para caminhar ali. E aí os glúteos caídos ou murchos, eles simbolizam o medo inconsciente de perder o controle e de ficar na solidão. Então pessoas que têm esse medo, inconsciente porque às vezes, quando eu falo aqui inconsciente, é quem gosta da solidão. Às vezes a gente gosta da individualidade, mas da solidão somos seres sociais. Ninguém gosta da solidão. Então, o medo inconsciente da solidão, de perder o controle, faz com que a gente, pessoas que têm esse tipo de questão, né, faz com que reflete nos glúteos e os glúteos acabam ficando caídos. Nessas pessoas, é engraçado o movimento desse tipo de pessoa, que elas acabam carregando os problemas familiares para si. Elas chamam muitas vezes os problemas familiares para si. Por que isso? Você fala, poxa, ela quer ajudar? Muito pelo contrário.
é até uma certa prepotência, um certo narcisismo, porque quando ela mantém aquele controle familiar sobre ela, né? Quando ela mantém aquelas pessoas ao redor dela, de forma inconsciente, ela tem um intuito de manter a sua dependência emocional. Então ela não consegue se desgarrar, entende? Então ela mantém para satisfazer ela, porque se ela não tiver aquele controle, ela vai se sentir só. Olha que doido isso! E olha onde isso vai refletir, né? Então olha a insegurança de se estabelecer movimentos que às vezes precisa de uma certa coragem para dar o próximo passo, mas ela não se sente segura o suficiente. Então o que ela faz? Ela prefere ter os problemas dos outros, porque isso alimenta a sua carência, né? Isso aí que acontece é um processo masoquista, né? Porque ela começa a se punir, porque ela sabe que de forma inconsciente que ela está fazendo errado. Ela sabe que ela não dá conta de tudo, mas ela precisa manter aquele vínculo. E tem alguns estudos e aí a consequência, glúteos murchos, né? Glúteos caídos. E tem uma pesquisa muito interessante que mostra, e olha só como isso é muito evidente nos orientais, né? Os orientais eles têm uma cultura muito tradicional, muito rígida por sinal, né? Então as mulheres orientais elas têm, né, os glúteos pequenos e um pouco murchos, porque de forma tradicional e secular ali a mulher é eternamente submissa ao marido ou aos pais, né? Certo ou errado é cultural, mas olha como isso reflete, né? Oriental tem bunda pequena, não tem bunda grande. Por conta disso, olha só onde chega, né? Olha só que interessante e como os sintomas eles são muito simbólicos, né? Vamos passar para o próximo sintoma, que é a febre. A febre ela talvez seja um sintoma bem comum, comum assim, porque todo mundo já teve, ou vai ter, ou tem, ou está vendo a live com febre. Mas a raiva ela implica numa raiva também não explícita. Ela implica em sentimentos fortes de indignação por alguma coisa que aconteceu. Então quando eu estou puto com alguma coisa, porque raiva está o quê? Está quente. E quente lembra fogo, e fogo está fervendo. Então você ferve de raiva daquela situação, né? Você não consegue lidar com aquilo e você ferve de raiva. Pô, Thiago, mas mesmo uma febre que tem a origem de vírus, mesmo uma febre que tem origem de infecção, sim. Porque lembra que o nosso sistema ele busca a homeostase? Então se eu tenho um desequilíbrio psíquico, eu já começo a dar brecha para aquele vírus ou para aquela imunidade baixar, para aquele vírus ou aquela infecção entrar. Entendeu? Porque, por exemplo, às vezes a gente está no mesmo ambiente das pessoas, de várias pessoas, e aí só uma pessoa pega uma virose e as outras que estão no mesmo ambiente não. Dá para explicar isso? Por quê? Porque fulano comia cenoura, porque cenoura é vitamina W, J. Lógico que não. Tem nada a ver isso. Às vezes você pega a mesma alimentação e a pessoa está desequilibrada emocionalmente. Às vezes aconteceu algum fato e só aquela pessoa pegou aquela virose e está explodindo em febre. Né? E as outras pessoas não. Então tem esses desequilíbrios, né? A gente não pode esquecer que nós somos energia. Então a energia yin e yang que os taoístas falam, né? Veio lá dos taoístas, é a energia que nos rege. Então se eu descompenso essas energias, de certa forma eu vou estar rompendo com o que eles falam, que é com o código da harmonia, né? Um outro sintoma bem frequente é a garganta, né? Dor de garganta. A dor de garganta é onde eu falo. Quando eu estou com dor de garganta, eu não consigo... Oi, Deraldo, tudo bem? Bom que você está aqui. Então, a dor de garganta eu não consigo expressar, eu não consigo falar, né? E às vezes eu não consigo nem engolir de tão forte da minha garganta. Ou seja,
eu não consigo engolir aquilo que me foi falado, aquilo que me foi feito. E também eu não consigo falar, não consigo me expressar, porque eu queria mandar aquela pessoa para PQP e talvez eu não possa fazer isso, né? Porque às vezes não me permite isso. Então, olha que interessante, né? O falar representa muito, né? Representa a raiva que está reprimida, representa o ressentimento entalado na garganta aqui mesmo. E geralmente pessoas que têm muita dor de garganta são pessoas que têm padrões rígidos, são orgulhosos, prepotentes, têm a vaidade, são vaidosos, né? E não se permitem humildar perante as circunstâncias e nem às vezes pedir. Às vezes a pessoa fica com a dor de garganta, mas não pede desculpa, né? Já viu isso, que maluco? A pessoa fica com dor de garganta e não pede desculpa, mas tá lá. Então, quer dizer, é uma outra forma de se punir também, né? Toda doença, ela é uma autopunição. Uma outra que a gente coloca aqui é a asma. E a asma está muito relacionada ao período infantil. Ela está relacionada, na verdade, ao período infantil. Então, a asma está ligada sempre a uma rejeição de forma impulsiva até numa desarmonia entre homem e mulher. E homem e mulher da criança, obviamente, são os pais ou aqueles responsáveis que os criaram, né? Então, dessa forma, ela começa a desencadear alguns elementos emocionais registrados no nosso inconsciente. Às vezes a gente nem lembra o que aconteceu. Mas se, por exemplo, os pais discutiam de forma intensa na frente da criança, ou ameaçavam se separar na frente da criança, isso pode se reverter em uma asma. Isso pode voltar numa asma, né? E olha só, às vezes a asma ela dá num pulmão ou no outro, né? Às vezes dá nos dois, mas enfim. E a simbologia, por exemplo, a simbologia do pulmão, o pulmão direito, ele representa o homem, representa o pai, né? E o pulmão esquerdo representa a mãe. Então, se você tem asma aí, vê qual o pulmão que tá. Eu tenho asma no pulmão direito, eu tenho asma no pulmão esquerdo, eu tenho asma nos dois. Então aí, meu irmão, vamos revisitar esse BO aí, vamos dar uma trabalhada nele, né? Algumas doenças, elas podem ser revertidas pelo fato de que tem o seguinte, às vezes o ego ele vai deformar aquelas vivências na forma de doença. Então, se eu elaboro aquelas vivências, ele não precisa mais ter deformação. Então aquilo lá some, aquilo lá desaparece. A asma pode desaparecer, por exemplo, né? É muito difícil, eu esqueci o nome aqui em psicanálise, mas quando o ego já cria um caminho de facilitação ali, eu esqueci o nome, eu vou lembrar daqui a pouco, mas enfim, mas é possível fazer alteração de ego. Alteração de ego é quando aquela doença se instalou e não tem mais capacidade de reverter aquilo. Então, por exemplo, pode ter uma asma que não tem mais capacidade de reversão, porque o ego, ele acostumou, vamos dizer, congelou naquilo, se acostumou com aquilo, se identificou com aquilo e vai sempre fazer aquilo, né? Esqueci o nome de novo, acabei de falar aí. Mas tá bom. Então, há a possibilidade de ter essas reversões, né? O que a gente tem que praticar, na verdade, é o desapego em relação às coisas. Só voltando e fazendo mais um adendo aqui em relação até à obesidade, que eu falei numa das lives anteriores, a obesidade está muito relacionado à parte emocional, né? Óbvio que pode ter às vezes uma disfunção, mas essa disfunção ela começou com hormonal, mas essa disfunção começou com algum gatilho emocional, né? Então, a obesidade ela está ligada à fome emocional, à carência, à parte fase oral da criança. Então, está sempre comendo alguma coisa para suprir. E é lógico que o corpo não aguenta. E a gordura, lembra que eu falei num dos primeiros? A gordura é o acúmulo de energia. Então, aquela energia que ela não consegue lidar, que está acumulada às vezes de carência, de falta de afetividade que ela sente, aquilo lá vai se expandindo porque ela não consegue. Por isso que pessoas que fazem bariátrica têm que ter sempre um acompanhamento. Para qualquer tipo de doença, para ser, vamos dizer, não ter qualquer tipo de doença psicossomática,
e até mesmo viver de forma tranquila, a gente precisa praticar o desapego. E é engraçado que o desapego ele emagrece o corpo, no sentido de que eu não vou colocar mais energia para dentro de mim, eu vou estabilizar a minha energia, eu vou dar liberdade para a minha energia, né? Então o desapego ele gera isso, ele gera liberdade, ele gera autoconfiança. E pessoas que praticam o desapego nesse sentido não têm posse, não geram culpas, pessoas são mais leves consigo, são menos rígidas, são mais tolerantes, são mais flexíveis. E aí essas coisas fazem com que tenhamos uma vida um pouco mais saudável emocionalmente. Conflitos sempre teremos, isso é inerente à vida e conflito sempre vai existir. Mas quando eu começo a praticar o desapego, e o desapego ele não é jogar as coisas fora, não. O desapego requer antes de ter desapego, primeiro é necessário ter humildade, porque pela humildade eu consigo desapegar de algumas coisas. Pela humildade eu consigo reconhecer o meu erro, os meus erros, né? Eu consigo reconhecer que eu estou sendo orgulhoso, a minha vaidade, eu consigo reconhecer a minha prepotência, a minha arrogância, consigo reconhecer que eu estou pisando em cima do outro, certo? Então acho que foi bem interessante o que a gente falou, lembrando que a gente falou dos braços. Se você entrou agora, revisita essa live que foi muito bacana, a gente falou sobre doenças psicossomáticas, falamos de como elas se formam, falamos sobre alguns sintomas como os braços flácidos, o glúteo flácido e o caído, febre, falamos sobre dor de garganta, sobre a asma, né? E a dor de cabeça. Então não deixe de ver se você entrou agora, foi muito bacana. Bom, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Tá lá, siga o nosso canal no Facebook, no YouTube, que é Thiago Louso. Se você está no YouTube, siga o nosso canal no Instagram também, que lá a gente coloca conteúdos diários sobre alguma coisa para a gente pensar e sermos pessoas melhores. Tem um programa que a gente faz parte, que eu desenvolvi, que é o programa K0. O Kaizen é um programa que está em constante aperfeiçoamento, né? Essa é a ideia, porque o Kaizen vem da parte de processo. O processo não tem começo, meio e fim. O processo ele é eterno. Então a gente tem que estar sempre em constante evolução, assim como o processo. Beleza? E até o final da vida, até a gente ser enterrado, a gente vai estar tentando melhorar. Precisa se melhorar como seres humanos. Beleza? Um beijo para todo mundo, um bom descanso, bom finalzinho de quarta e até a próxima quarta. Valeu! Nós.